iniciando mais um Olhar Especial. Hoje nós vamos falar com uma escritora infantil, Sabrina de Moraes Tomazini, e a filhinha dela, que acabou de fazer uns gritinhos aqui, né? Saiu um pouquinho, daqui a pouco volta no próximo bloco, né? A gente vai mostrar para vocês a Lorena, que é a inspiração desse livro. Isso. Né? Enquanto a Lorena está lá brincando, Sabrina, eu queria que você contasse a história da Lorena para nós, que é uma deficiente auditiva. Isso. Né? A Lorena, ela nasceu com uma perda auditiva moderada. Quando a gente descobriu, ela tinha em torno de um aninho e pouco. Já tinha mais de um ano? Já. Tá. Quando ela nasceu, a gente fez o teste da orelhinha na maternidade. Na época não era nem obrigatório, hoje já é gratuito. A gente pagou, inclusive, na época. Como que é esse teste da orelhinha? Também Ele sabia. Eu lembro do teste do pezinho. Isso, eles chamam de emissões otoacústicas, eles verificam se a criança tem algum tipo de deficiência auditiva, já é detectado na maternidade. Na maternidade? Isso, olha, gente, logo que então nasce. Vamos prestar atenção nisso, que eu sou do tempo só do pezinho. Pois é. Meus filhos só fizeram do pezinho. Olha que importante. E na época que a Lorena nasceu, a gente tinha a opção de pagar por esse exame, e hoje não, ele é gratuito. Puxa. Ele já está incluído junto com o teste do pezinho, é feito com o teste da orelhinha. Tá. E no exame constou que na realidade o exame falhou, ele foi repetido 2 vezes. E me disseram que ela tinha um líquido amniótico no ouvido, que ela tinha uma água do parto no ouvido, e que por conta disso o exame havia falhado. E foi parto normal ou parto Foi parto cesáreo? normal, ela nasceu de 38 semanas, 3,7 kg, um bebezão. Tá, hoje a Lorena está com 6 anos. Está com 6 anos. Tá. E a gente fez o teste, deu esse problema e ela teve uma icterícia. E a gente ficou mais preocupado com isso, porque a gente não tinha histórico de deficiência auditiva na família, nem se preocupou tanto com isso. E eu acho que a gente até faltou um pouquinho de mais ênfase na importância do teste, porque falaram para mim que ela tinha líquido amniótico no ouvido. E em casa, passados uns dias, realmente ela tinha aquele líquido, escoou, eu falei, pronto, acabou o problema. Tá. E a vida que segue. Aí o tempo foi passando, quando chegou na idade de desenvolver a fala, porque eu tenho o Henrique, que é 1 ano mais velho que ela, a gente não quer criar aquela comparação entre os filhos, mas ele já tinha com 10 meses, ele já começou a falar as primeiras palavras, a gente não quis ficar comparando, mas a linguagem dela, ela começou a balbuciar, papapá, mamamamamá, e não saía disso. Tá. E a gente buscou o pediatra, explicou a situação, ele falou que ela tinha um excesso de cera no ouvido, realmente tinha, levamos num otorrino, fizemos uma lavagem e a gente percebeu que não foi o suficiente para que ela começasse a desenvolver. Aí buscamos um outro otorrino que identificou que ela tinha uma deficiência auditiva que precisava ser detectada, e aí a gente passou para um outro exame, que é o BERA, que é um exame mais específico, que vai poder dizer para a gente a deficiência, se ela é uma deficiência leve, moderada, severa ou profunda. Nesse momento, ela foi detectada com uma surdez moderada. Tá. Né? E a gente começou a buscar já uma fonoterapia, para que ela começasse a desenvolver a linguagem, e usar o aparelho auditivo convencional, que é o chamado AASE. Depois que a gente testou todos os aparelhos e percebeu que ela não estava tendo uma boa resposta, chegamos no último, o mais potente, vamos dizer assim. Tá. A gente repetiu todos os exames para que ela recebesse o aparelho do governo. Quando nós repetimos o exame, ela já estava nessa fase com 2 anos e pouco, ela já foi detectada a perda total da audição, ela tinha uma perda severa e profunda já. E isso por conta do que exatamente? Sabe o que aconteceu? Não tem uma explicação. Até hoje não. A gente não conseguiu identificar. Existe um exame que a gente pode fazer para saber se é algo genético. Tá. A gente ainda não fez, pretendo fazer no futuro até para que ela saiba se é uma coisa que pode passar para os filhos ou se foi alguma coisa pontual. A gente não conseguiu detectar. Tá. Bom, agora nós vamos chamar um vídeo, gente,
que é do implante coclear Isso. da Lorena. Isso. Que como é que chama quando ela vai ouvir? É ativação do implante. Ativação. Olha só, gente, vocês podem assistir esse vídeo, inclusive, no YouTube, né? Isso. Como é que é aí? Ela já tinha passado pela cirurgia. Sim. Esse é o exato momento que ativou o aparelho. Você Por pode isso perceber que ela está com um olhar diferente, Ah. estranhando, porque foi o momento que ela Aí ouviu ela estava com quantos a primeira anos? Olha vez. que interessante. Com 2 anos e 11 meses. 2 anos e 11 meses. Isso. Então, existe, na cabecinha dela foi feita uma cirurgia. E o que eles colocam que você estava explicando? Eles colocam cirurgicamente um fiozinho com eletrodos inseridos dentro da cóclea. Ah. E no final é um dispositivo, né? Ele tem uma antena e ele tem um ímã, é colocado embaixo do couro cabeludo e é fechado. É uma cirurgia, são 4 centímetros, uma incisão atrás da orelha. É uma pequena cirurgia. Sim, não sim. é nada, não vai mexer com o cérebro, nada disso. Não. Tem uma certa preocupação porque por causa dos movimentos da face, mas isso é muito bem controlado hoje nas cirurgias atualmente. O risco é muito, muito pequeno. Sei. E ali ela já estava ouvindo já sons. estava ouvindo, já. Que antes ela não estava ouvindo nada. Nada. Na cirurgia, ela já passa a ouvir quanto de som, assim? Então, é um processo. É um processo, porque a criança, qualquer pessoa, após a realização do implante, é feito um acompanhamento, não só de fonoterapia, que é para a criança aprender a decodificar aquele som que ela está ouvindo, começar a entender que aquele som tem um significado, né? Tem o implante, é necessário fazer uma programação desse implante. No início ele é trimestral, mensal, trimestral e passa a ser semestral e um dia anual. A Lorena está na fase do semestral, que é feito um controle, é feita uma audiometria para saber o quanto ela está escutando e é programado o implante com as frequências para ela poder cada vez escutar melhor, o som ser cada vez melhor para então ela. Eles mexem no aparelhinho que está lá dentro. É uma programação. Uma programação. Isso, é feita uma programação, eles colocam 4 programas, você no início fica algumas semanas com cada programa para testar em qual a criança dá a melhor resposta de audição. E aí, baseado nesse retorno da mãe com a fono faz a próxima programação. E é muito cara essa cirurgia? A cirurgia, hoje, o SUS já cobre a cirurgia do implante coclear, tanto a cirurgia quanto o aparelho. E os convênios também cobrem a cirurgia. O aparelho, a cirurgia, é realmente muito caro. Se for custear, eu não sei te precisar o valor, mas então... mais de 150 mil, eu acredito. Mas então hoje já se consegue? Totalmente gratuito, Nossa, pelo gente, SUS, de um lado só. Qual a dica que você dá para quem está nos assistindo e queira fazer para o filho? Qual o procedimento? Como ele tem que fazer? O implante coclear, ele é uma solução, mas ele não é uma solução para todas as pessoas. Isso precisa ser avaliado. Quem vai dizer se aquela criança, aquele adulto é caso para implante, é o otorrino, porque é feita uma tomografia, uma ressonância magnética, precisa saber qual o motivo da surdez. Porque também depende do tempo de restrição auditiva, por exemplo. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos chamar um intervalinho e voltamos já já explicando mais sobre o implante coclear da Lorena. Não sai daí. Bom, estamos aqui hoje falando de implante coclear com a Sabrina de Moraes Tomazini, que é mãe da Lorena, que vai entrar já já, né? Ela tá lá brincando um pouquinho, porque ela estava gritando aqui no estúdio, né, Sabrina? Mas então, a Sabrina está contando pra gente como é que foi para conseguir esse implante coclear, para quem tiver interesse aí, né?
E você falou que o SUS agora cobre. Cobre, já tem um tempo que ele Tá, cobre olha. a cirurgia do implante coclear. Tá, de um ouvido. De o um segundo ouvido, você falou que... ainda é uma busca, a gente ainda está buscando Tá. que também seja coberta a cirurgia dos 2 ouvidos. Tá bom. Pelos convênios, isso já acontece. Já acontece? Dos 2 Tá. ouvidos, que foi o caso da Lorena, né? Tá. Como eu falei, o implante coclear, ele é uma solução, mas nem sempre ela pode ser aplicada a todo mundo. É isso que eu queria Se saber. a pessoa, por exemplo, tem algum tipo de deformidade na cóclea que impede, ou algum tipo de problema mais específico que eu não sei te precisar, mas isso tudo precisa ser avaliado pelo otorrino. Tá. Inclusive pessoas que tiveram uma restrição auditiva muito grande, às vezes a cóclea calcifica e aí impede a inserção dos eletrodos. E aí não dá para fazer. Então precisa ser feita essa avaliação para ver se a pessoa é caso para implante ou não, né? Tá. Quanto mais cedo for identificada a surdez, quanto mais cedo o implante a cirurgia for realizada, menos tempo de restrição auditiva a criança vai ter e ela vai ter um desenvolvimento como uma criança ouvinte. Quando normal. você fala isso, você está querendo dizer o quê? Restrição auditiva seria... Não escutar. Quanto mais cedo ela fizer... Ela vai passar a ouvir mais cedo Tá. e vai conseguir desenvolver a linguagem oral como uma criança ouvinte. Tá. Entendeu? Já tem crianças que fazem implante coclear a partir de 7 meses de idade. Nossa, que coisa boa. E aí ela desenvolve como uma criança ouvinte, sem nenhuma dificuldade. Às vezes tem que fazer a fonoterapia por pouco tempo, já recebe alta, porque tem uma dicção, uma facilidade. No caso da grande. Lorena, ela fez com 3 anos. Ela fez com quase 3. O primeiro. Porque ela não poderia ter feito antes, porque a perda dela era moderada. Ah, tem que ser uma perda total. Total. Severo profunda. Severo profundo, que é o Isso. caso da Lorena. É. Tá. E aí, depois que faz o implante, qual o processo? Você falou que tem uma... passa por fono, que Isso. tem que... Não adianta só... como é que é? Ouvir o som. Isso, porque a partir do momento que o implante é ativado, a criança passa a ter acesso ao som. Tá. Mas ela não ganha esse entendimento. Ela passa a ouvir tudo como um barulho. Tá. E ela precisa aprender a decodificar isso, a escutar, a entender o que ela está escutando. O que significa aquele som que ela está ouvindo, se significa um livro? Isso, O que é cada da coisa? onde vem, se a voz é uma voz feminina ou masculina, se está vindo lá de fora, se é da porta batendo. Ela tem que, porque isso não é natural dela, é adquirido. Então ela tem que aprender que tudo tem um significado. Tá. E isso é imprescindível, o trabalho da fonoterapia, a escola e a família. Qualquer um que falhar no processo não anda bem. Tem que ser o bom funcionamento dos 3. Estímulo em casa, da família, para desenvolvimento de linguagem e para a criança ir aprendendo no dia a dia as coisas do mundo. A escola, a socialização, né? E a fonoterapia, que é um trabalho mais focado. E no caso da fonoterapia, como é que é feito? Você falou que, inclusive, hoje ela está numa fono que faz as libras também, Sim, né? Junto sim. com você. Isso. Tá. A Lorena teve 3 anos de fonoterapia sem o uso das libras junto, porque alguns profissionais acreditam que a libras nesse momento pode interferir no desenvolvimento da oralidade. Já outros profissionais acham que isso agrega muito, ajuda muito. Tá. Na minha experiência, eu estou percebendo um valor tremendo para a Lorena. Que legal, Quanto gente. mais ela aprende a sinalizar, mais ela está falando. É mesmo? Está sendo incrível para a gente. Está sendo uma descoberta, né? Tá. Eu vou ser muito sincera em te dizer que quando eu descobri a surdez da Lorena lá atrás, que eu não conhecia implante coclear, não sabia que existia a possibilidade dela ouvir, eu tive um certo receio em pensar que ela ia se comunicar com sinais. Mas quando você percebe o ganho de entendimento que a criança tem... Porque é uma outra língua, né? É uma outra língua e o fato de você não estar
proporcionando para a criança um meio de se comunicar, transforma aquela criança numa criança agressiva, nervosa, porque ela tem as vontades dela, a cabecinha dela, tudo lá dentro funciona normalmente. Claro. E ela quer se comunicar, ela quer expressar, ela quer mostrar aquilo que ela tem vontade, o que ela não gosta, e ela não tem como expressar isso. E os pais, em contrapartida, ficam em desespero, porque você tem quer... que tentar adivinhar o que ela quer. Adivinhar. E você falou que ela era nervosa. Muito nervosa. Entre os 2 e 3 anos, a Lorena chegou a ter crises que ela queria me bater. Olha que dó. Ela chegava porque, na verdade, ela queria se comunicar. E eu não estava compreendendo. Aí você contou um negócio que eu achei muito lindo, gente, da massinha. Sim. Conta para o nosso público. Quando a Lorena começou a desenvolver a oralização, né, ela já falava algumas palavrinhas, e ela veio me pedir, me trouxe a massinha, ela queria que eu modelasse para ela alguma coisa, e ela mostrou para mim e fez assim, Aí eu falei, o que você quer, Lorena? É uma coruja? Nós estamos falando antes do implante ou depois do pós-implante? Pós-implante. Tudo pós-implante, sim. Mais de 3 anos. Isso. Tá. Eu desenhei uma coruja e perguntei se era aquilo que ela queria que eu modelasse, e ela disse que não, pegou o lápis da minha mão e desenhou uma foca. Ela queria uma foca. Aliás, ela desenha super bem. Muito bem. E aí eu modelei a foca e ela me pediu peixe, que ela sabia dizer, eu modelei um peixe todo bonitinho, e ela começou a me falar que ela queria alguma coisa assim, e eu perguntei, é um aquário? É para pôr o peixe dentro? É com água? E ela não sabia me dizer. Isso tudo desenhando? Eu perguntava para ela e ela tentava me mostrar com a mão, ela não tinha libras ainda. Então, era aquela dificuldade. Aí ela desenhou no papel para mim um peixe com um X nos olhos, que era um peixe morto. Tá. Aí eu entendi que o que ela queria era um prato, para que eu colocasse o peixe para dar de comida para a foca. Olha que legal. Então, nesse momento eu percebi o quanto o desenho estava ajudando a gente a se comunicar, porque eu ainda não tinha a ferramenta da linguagem de sinais. Então, a gente começou a criar ali uma ligação, uma comunicação através do desenho. E aí que vai entrando a ideia do livro. A ideia do livro, que é muito legal. E você então continuou, você se comunicava através do desenho, principalmente? Não em primeiro lugar, sempre com a linguagem em primeiro lugar, mas quando ela sentia dificuldade, a gente introduzia o desenho. Tá legal. Bom, gente, nós estamos aqui então com a Sabrina e voltamos já para o último bloco, onde nós vamos falar aqui do livro e vamos trazer a Lorena aqui para vocês conhecerem, certo, Sabrina? Vamos tentar. Bom, estamos aqui então falando de implante coclear e mostrando agora a famosa Lorena de Moraes Tomazini, né? Que está ali pintando, essa menina de 6 anos, isso, né? Hoje já fez o implante coclear nos 2 ouvidos, isso, né, Sabrina? Isso, faz 1 ano e meio que ela fez o segundo. Isso. Bom, a gente estava falando da comunicação, que vocês usaram muito desenhos antes das libras, que hoje você falou que as libras desenvolveu muito, tanto para você quanto a própria Lorena. Isso. Quanto mais ela usa a linguagem de sinais, mais ela está usando a linguagem oral também. Olha que coisa boa, gente. Está sendo uma bênção para a gente, está sendo uma grande descoberta. Tá. E aí, eu queria... Agora, vamos falar do seu trabalho, né? Primeiro, vamos pegar aqui já o da... Eu queria que você fosse mostrando aí, né? O da Lorena, né? Que é um... Explica pra gente o teu livro, então, que seria. Essa série de livros, a Ilustrança, ela surgiu com a ideia de desenvolver nas crianças a criatividade. Tá. Então, o livro ele é composto pela historinha e ele não vem ilustrado, porque quem constrói o livro junto com o autor é a criança. Então,
ela vai ter... Bom, então vamos explicar, gente, que quando vocês comprarem um livro, olha só, ele tem uma historinha que vem contando aqui, certo, Sim, Sabrina? exatamente. Mas assim, tá tudo em branco. Por quê? Por exemplo, aqui está falando dos ratinhos. O que é isso? Ratinhos na minha cozinha? No caso, cada criança vai imaginar seu ratinho. Exatamente. É isso? Exatamente, essa é a ideia. Tá, mas eu queria que você falasse da importância do lúdico, da criatividade para essa criança. Isso. Que hoje recebe tudo pronto. Muitas vezes recebe de presente, gente, né, um iPad, né? Sim. E assim, o apelo da tecnologia, ele é muito grande e é fantástico. Realmente, é tudo muito chamativo para a criança. Tá. Só que como vem tudo muito pronto, a criança não tem mais o que a gente teve oportunidade de desenvolver, como olhar um cabo de vassoura e aquilo ser um cavalinho de pau, ser uma espadinha, virar um bichinho. Exatamente. Eu, graças a Deus, eu tive tudo isso não na é? minha infância. E isso faz com que você tenha ideias, que você possa criar, e aquela caixa de papelão é o carro, é o foguete, se transforma. Isso, e desenvolvendo isso na infância, você se torna um adulto mais independente, mais seguro. Quando aparece para você uma situação, problema, você sabe que não tem uma única solução. Você sabe que você pode buscar alternativas para resolver aquela situação e contornar aquele problema. Isso é pouco estimulado hoje, né? Então, a minha ideia foi, através da minha percepção de quanto os desenhos me ajudam em casa com a Lorena, o quanto isso pode ajudar as outras crianças a não só desenvolverem a criatividade, mas a própria autoestima, de ter um produto que ela criou, dela se valorizar, porque existe muita cobrança hoje em dia com as crianças, né? Sim. Por conta dessa rapidez que as coisas acontecem. E é importante que ela tenha um produto seu e tenha orgulho de si própria. Ah, que legal. E isso tudo, você falou que durante lá as fases do implante coclear, vocês tiveram reuniões que tem um acompanhamento para os pais. Sim. Como é que funciona isso? Porque isso tudo te ajudou muito. Você falou que, de repente, até despertar aí de uma depressão. Sim. E toda mãe, é claro que toda mãe se sente culpada. Sim. Né? Eu acho que esse é o ponto principal. Eu acho importante você colocar isso. Porque quando você se percebe numa situação em que você não estava esperando uma deficiência dentro de casa, você passa por um luto, que é a perda daquela criança que não veio. Você tem uma outra criança que não era aquela que você estava esperando. Tá. E aí você passa por um momento muito difícil. E cada mãe passa de uma forma. E é muito importante um acompanhamento psicológico para os pais, porque a família toda ficou deficiente ali, não é só aquela criança. Todo mundo tem a sua parcela de sofrimento e sacrifício no processo, né? E o apoio tanto dos psicólogos quanto esse em específico que a gente é muito grato em participar, que é o programa Espaço Escuta, que é um programa social financiado pela Politec Saúde, que importa o implante coclear da marca Cóclea para o Brasil. É um grupo focado no desenvolvimento de crianças implantadas, e lá a gente recebe um apoio psicológico, de assistente social, as crianças têm contato com outras crianças implantadas de faixa etária parecida, também tem um trabalho com as fonoterapeutas lá, então a gente tem uma assessoria, tanto na experiência com os outros pais, porque a gente aprende demais com os outros pais. Você conta, a gente tem um grupo de pais que participa, a psicóloga e a assistente social, e ali a gente conta nossas frustrações, os nossos medos, preocupações, e a gente vai trocando ideias, e pais que já passaram por situações que a gente passou, dão dicas, e a gente começa a ver o mundo de uma forma diferente. Sabrina, uma outra coisa que eu queria te perguntar, que eu achei bem interessante a forma como você aborda. O que é inclusão para você? Então, eu vejo que as pessoas têm uma percepção sobre inclusão meio equivocada, porque eles pensam assim, que a inclusão é você tratar bem
o deficiente, é você ajudá-lo, fazer a vez dos ouvidos, dos olhos, das pernas do deficiente. E isso é solidariedade, isso é você você está tendo cuidado com o outro, isso não é inclusão. Inclusão é você dar a oportunidade para o deficiente ser autônomo, como qualquer outra pessoa, né? Então, as pessoas têm que ter a possibilidade de ter uma autonomia no mundo como qualquer outra pessoa, né? Tá. Então, essa é a minha visão de inclusão. Eu quero agradecer e eu queria que você passasse o seu contato para quem quiser o livro, como faz para adquirir? Hoje eu estou comercializando o livro através do blog, né? Que é ilustrança.blogspot.com.br e pelo Facebook. É só buscar Ilustrança, que tem a página específica do livro lá. Tá certo, então muito obrigada aí o pessoal, a Vali aí que está junto com a Lorena. E agradecer também nosso novo voluntário de Libras que vai nos ajudar, o Moisés, que vai fazer essas Libras aqui para nós. Tá bom? Moisés da Pastoral do Surdo. Obrigada. Um grande abraço a todos vocês que nos assistem.